Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Tava dirigindo. Making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Love and so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Iniciei aqui mais um vídeo. Tô muito feliz em poder compartilhar mais um dia, graças a Deus, né? E como vocês viram aí, acabei de voltar da rua com o Miguel. A gente foi fazer nossa caminhadinha matinal, né? Todos os dias de manhã a gente sai um pouquinho pra caminhar, pra fazer tomar um banho de sol, né? Que é muito bom, vitamina D. E aí a gente acabou de voltar. Eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante pra mim, principalmente em relação ao Miguel, né? Porque, gente, como vocês viram aí no título do vídeo, ele desmamou, consegui desmamar ele. Ele acabou de completar 2 aninhos, né? Agora em julho. E foi um período assim, gente, amamentação, pra quem é mãe sabe, né? Tem mães que é super tranquilo, mas para outras mães é bem complicado, é doloroso, enfim. E o meu processo, quem me acompanha aqui há bastante tempo, sabe que eu gravei, né? E como foi o meu processo? O meu processo começou na maternidade e se estendeu por um bom tempo aí, alguns meses, na verdade. E graças a Deus eu consegui amamentar ele até 1 ano e 11 meses. Graças a Deus eu fiquei muito feliz, porque a amamentação é um vínculo que a gente tem com o nosso filho.
muito próximo, né? É algo muito especial para uma mãe que consegue amamentar, né? Quem não consegue amamentar tem outras opções e é tão especial quanto. Mas para quem amamenta sabe do que eu tô falando, sabe o valor sentimental, emocional que tem isso pra gente, né? Então, eu fiquei pensando quando ele fez mais ou menos 1 ano e meio, eu fiquei pensando como que eu ia fazer pra desmamar ele, né? Porque eu achei que era muito difícil e eu não tinha coragem de ver ele chorar, sofrer por causa da amamentação. De o TT dele tá ali, ele poder pegar, ver e não se alimentar. Então eu tinha muito medo dele sofrer, muito medo dele... enfim, a gente, mãe, basta ser mãe pra ter medo de qualquer coisa, né, gente? Vocês sabem como é. Então eu fiquei assim, muito preocupada, não sabia como, por onde começar, não sabia. Até que, um certo dia, eu até anotei o dia certinho pra compartilhar com vocês. Deixa eu arrumar aqui, esse ângulo não tá muito bom, mas foi o que eu encontrei, gente, pra poder bater um papo com vocês. Não reparem, porque é de manhã, eu vou arrumar a casa ainda e tal, mas eu preciso bater esse papo com vocês, porque é muito importante. E a intenção é poder ajudar várias mães que me seguem aqui, que tá nesse processo de desmame também. Então eu tenho certeza que a minha experiência vai poder ajudar vocês, vai poder ajudar alguém, e eu fico muito feliz com isso, tá? Então assim, só recapitulando um pouquinho. Eu tinha muito medo, eu não sabia por onde começar a iniciar o processo de desmame. Não sabia, gente. Eu tinha muito medo, né, como eu falei. Tinha muito medo dele sofrer, dele chorar, não conseguir dormir, acordar de madrugada. Enfim, eu tinha medo de tudo isso e não sabia por onde começar. Até que em oração, eu pedindo a Deus, Deus, como que eu faço? Já tinha tentado umas outras vezes a não dar o TT pra ele não conseguia dormir, aí horas depois eu voltava a dar. Enfim, mas as minhas táticas, assim, diariamente não davam certo, gente, porque eu sempre voltava atrás, sabe? Eu não seguia firme. Até que, um certo dia, cheguei do trabalho. Quando eu vou trabalhar presencial na empresa, o meu peito sempre enchia bastante, né? E quando eu chegava, eu ia dar pra ele, então ele pegava e já esvaziava o peito de uma vez só. Até que um dia, isso foi no dia 25 de maio, agora, de 2023, eu dei o TT pra ele, cheguei de serviço e dei o TT pra ele. E eu senti uma dor, mas assim, uma dor que eu nunca tinha sentido, sabe? Talvez no início da amamentação, mas eu nem me lembro mais dessa dor, porque passa, né? A gente esquece as dores. Aí eu senti uma dor diferente, falei, nossa, meu peito tá doendo. Eu comentei com o Davi, falei, nossa, meu peito tá doendo muito. Aí eu, mesmo em dores, eu deixei ele mamar, né? Eu me retorcia, eu fazia ai, ai, tipo, ele ficava olhando assim, às vezes ele achava que eu tava brincando, dava risada, e eu com dor, mas deixei ele mamar. No dia seguinte, 26 de maio, eu fiquei preocupada, né? Eu falei assim, gente, será que vai continuar doendo pra amamentar? Aí no dia 25 eu notei que nasceu uma bolinha, bem do lado do bico do peito, sabe? Nasceu uma bolinha, eu falei assim, gente, nasceu uma bolinha, meu Deus, fiquei super preocupada, super preocupada. No mesmo dia, essa bolinha só foi crescendo, gente. Aí eu já não dei mais o peito pra ele. Expliquei pra ele, olha, o TT da mamãe tá dodói, não tem mais TT. Eu já aproveitei essa deixa, gente, pra poder iniciar o desmame, né? Porque eu já tinha tentado e nada tinha dado certo. E como eu tava impossibilitada, falei, não vou dar. Eu tinha um outro peito, só que o outro peito ele já não pegava, porque tem um peito que enche mais que o outro, né? Então ele preferia o que enchia mais, sempre. Aí eu dava o outro, ele não queria, ele queria o que tava mais cheio. Aí eu falei assim, não, já que aconteceu isso, não vou dar mais. Conversei com ele, ó, não tem mais TT. No dia 26 à noite, ele passou o dia sem o TT dele. Quando foi no dia 26 à noite, ele chorou. Porque ele queria mamar pra fazer dormir. Foi um tormento, gente, porque assim, ele chorava, eu dava mamadeira, ele chorava e ele passava a mão. Só que desde então, desde desse dia, dessa noite que eu iniciei o desmame, eu não deixei ele mais tocar no meu TT, não deixei ele, sabe, nem chegar perto. Só pra ele entender que realmente não teria mais. Ele chorou até que dormiu. Não chorou muito, ele assim, foi só o início do sono mesmo. Dormiu. Beleza. Aí, o que eu fiz? Eu substituí literalmente o TT, porque era livre demanda, pela mamadeira, gente, eu não tive opção. Então, eu deixei uma mamadeira pronta, dei a mamadeira pra ele, ele dormiu de madrugada. Ele acordava para mamar, eu colocava ele na cama. Não fiz mais isso, tirei a grade do berço, encostei minha cama no berço dele,
pra que quando ele chorasse, porque sempre ele vinha pro peito de madrugada, sempre, eu tivesse a mamadeira prontinha pra ele. E foi assim que seguiu todos os dias. Na primeira semana foi bem difícil. Teve dia que ele chorou mais, teve dia que ele nem chorou, dormiu. Teve dia... A mamãe tá aqui, filho. Teve dia que ele nem chorou mais, teve dia que ele chorou, teve dia que ele dormiu tranquilamente. Assim, foi difícil, mas foi um processo até que razoável. Eu achei que teria sido pior, sabe? E por que foi mais ou menos razoável? Porque eu fui firme, gente. Era um processo que eu estava sendo obrigada, não tinha como eu dar o TT pra ele, eu não tinha opção. Então eu fui firme naquela decisão. Então foi fácil, entre aspas, pra mim, e foi mais fácil pra ele entender. Foi mais fácil pra eu ter firmeza com ele e mais fácil pra ele entender que não teria mais. Então se passou a primeira semana, ele chorou. A primeira semana ele chorou também, foi bem menos. Na terceira semana, não chorou quase nada, ele lembrava, às vezes ele pega assim no TT, aí ele apertava, ele começou a brincar, sabe? Ele entendeu que não teria mais de forma alguma e quer brincar com o TT, tipo, ficar apertando assim, sabe? Só que eu não deixo também. Só uma vez ou outra, né, que eu aproveitava um momento pra explicar pra ele, não tem mais o TT, tá bom? O TT da mamãe tá dodói e não pode mais. Beleza, e assim, gente, aconteceu o desmame. E quando foi no início de junho, pronto, acabou, não tinha mais TT, ele esqueceu. Hoje, que já faz um mês, ele não pede mais, graças a Deus. Como eu falei, uma vez ou outra ele pega, brinca, mas pega assim, né? Tipo, fica apertando assim, aí eu falo, nem toco mais no TT. Então, acabou, gente. E assim foi o processo de desmame do Miguel. Voltando um pouquinho em relação ao caroço que apareceu no meu seio, a princípio eu fiquei preocupada, mas ao mesmo tempo eu não fiquei. Eu vi aquela situação como um prover de Deus, gente, de verdade. Porque eu já queria desmamar o Miguel, mas eu não sabia como, eu não tinha ideia de como fazer, por onde começar. Meu medo dele chorar muito de madrugada era muito grande. Então, assim, eu falei, gente, tudo acontece conforme Deus quer, sabe? Quando a gente entrega a nossa vida a Deus e a gente pede direção de como agir, de como fazer, Deus ajuda a gente, pode ter certeza. E eu vi essa situação como um dedinho de Deus, sabe? Me ajudando, me dando força pra eu seguir firme. Então, falando sobre o carocinho. Apareceu esse carocinho, no primeiro dia eu fiquei bastante assustada, no segundo dia eu já não dei mais o TT pro Miguel e esse caroço foi aumentando. Dei um Google e vi lá que poderia ser várias coisas, mas nada grave. Isso já acalmou meu coração. Quando foi no sábado, que isso foi no meio da semana, quando foi no sábado eu tinha um casamento. E essa bolinha que nasceu no meu peito, eu vou ver se dá pra deixar as fotos, gente. Não sei se eu vou conseguir, né? Se vai bloquear, se o YouTube vai bloquear. Mas eu vou tentar deixar uma foto pelo menos. Quando foi no sábado, eu tinha um casamento e essa bola tava gigante, cheia de pus. Gigante assim, né? Tipo, tava bem grandinha. Cheia de pus. Aí eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a roupa do casamento, o que que eu vou fazer se esse negócio estourar no casamento? Dito e feito, gente. Só que eu tive a brilhante ideia de colocar um absorvente. Coloquei o absorvente e fui pro casamento. Durante o casamento, o negócio estourou e saiu aquele monte de pus. Aí a minha mãe falou assim, não, aproveita e já espreme até sair tudo. Foi o que eu fiz. Peraí que eu vou dar uma olhada no Miguel. Aí eu coloquei o absorvente e aquele absorvente protegeu, graças a Deus, gente, porque foi uma ideia assim, Mara, que eu tive, né? Porque imagina estourar aquilo no meio do casamento, sujar tudo, enfim. E aquele negócio estourou, fui no banheiro umas 3 vezes, apertava pra sair o máximo de secreção que tivesse. Beleza. Estourou, no dia seguinte, foi murchando. Eu liguei, marquei consulta com o meu ginecologista, o mesmo que fez o meu parto, que foram 2. Foi o Dr. Danilo, que é ginecologista, e tem o Dr. Paulo, que é mastologista, não sei se é assim que fala, vou deixar escrito aqui, certinho, que cuida de mama, sabe, câncer de mama, essas coisas. Aí eu liguei, falei, gente, eu preciso de uma consulta urgente com o Dr. Danilo. Aí a menina falou assim, ó, a agenda do Dr. Danilo tá muito longe, então pode ser com o Dr. Paulo, que eu expliquei pra ela que eu tava amamentando, tinha nascido um carocinho, enfim, resumi tudo pra ela certinho. Ela falou assim, não, a gente tem semana que vem com o Dr. Paulo. Isso foi no segundo dia, gente, que apareceu a bolinha. Agendei na semana seguinte com o Dr. Paulo, cheguei lá, ele examinou, eu tô falando rápido, gente, mas eu espero que você esteja entendendo, tá? Pro vídeo não ficar muito comprido, sabe? Enfim, por isso que eu tô falando rápido.
O Dr. Paulo examinou, olhou, apertou. Ele me explicou, né, que é possível que seria mastite, porque mastite é um... Eu até anotei aqui, gente, para não falar errado. Mastite, os nódulos são formados pela inflamação de tecido mamários e pela obstrução de dutos, o que causa o aparecimento de coleções de pus. Ou seja, conforme o Miguel mamou, algum duto de leite estava entupido e formou aquela secreção. Então, o duto de leite entupido causou aquele pus ali naquele lugar, fazendo aquela bolinha, sabe? E o mastite, pra quem conhece, ele pode ser de várias formas, gente, em vários locais na região do seio, né? E o meu foi bem perto do bico, assim, sabe? Essa bolinha. Mas, gente, foi algo muito rápido. Tipo, apareceu no primeiro dia, quando foi no quarto dia já não tinha mais nada, tava murchando. Aí eu passei com o Dr. Paulo, ele me explicou tudo certinho, o que seria, o que poderia ser, né? Que poderia ser a mastite, que tudo indicava, né? Pela avaliação dele, pelo contexto que eu contei pra ele, era mastite. Mas que era pra mim observar o meu seio. Qualquer região vermelha, qualquer região roxa, qualquer bolinha que aparecesse, qualquer secreção que saísse a mais, porque já tinha murchado, né? Aquela bolinha. Qualquer coisa que eu visse diferente do que tava no meu seio, era pra eu voltar urgentemente. Falei, não, doutor, beleza. Eu não sentia dor, não sentia queimação. Eu só senti no dia que estourou, sabe? Acho que tava perto de estourar, então eu sentia bastante queimação e dolorido. Mas depois que estourou, sumiu tudo. Contei isso pra ele. Ele, não, é mastite mesmo, beleza. Aí ele foi, passou uma pomada, Quadriderme, tinha em creme e em pomada. Ele passou essa pomada, gente, incrível. Tava bem murchinho quando eu passei. Quando eu iniciei a pomada, 2 dias aquilo sumiu. Sumiu, desapareceu, graças a Deus. E aí, peguei a guia dos exames, né, que ele pediu. E vou agendar. Acho que entre essa semana e a próxima vai dar o período de 20 dias que ele pediu pra eu voltar, retornar com os exames. E foi isso, gente. Vou fazer esses exames. Quando eu fizer, eu retorno aqui pra contar pra vocês. Mas o que eu posso dizer hoje é que não tem mais nada no meu seio, tá tudo normal, graças a Deus. E por causa da mastite, eu fui obrigada a desmamar o Miguel. Então, assim, foi algo que aconteceu. Eu acho que eu vejo como as mãos de Deus pra poder me ajudar, sabe, na minha decisão, no que eu precisava fazer naquele momento. E eu tô muito feliz mesmo, porque foi um processo, primeira semana foi bem doloroso, mas na segunda já foi mais tranquilo. Então, o que eu posso dizer pra vocês, o que eu posso orientar você, mamãe aí, que tá tentando desmamar o seu bebê, é que seja firme. Seja firme, não volte atrás. A partir do momento que você decidir, não, vou desmamar, siga firme. Não volte atrás, porque, gente, criança, a gente tem que ser firme no que a gente diz pra ele. Se é não, tá? Então, a gente já consegue formar os nossos filhos desde agora, desde que nasce, sabe? Então, qualquer atitude que a gente tenha negativa, a gente tem que ser firme pra ele entender que realmente não tem. Vai ser difícil pra você? Vai. Talvez seja mais difícil pra você do que pra ele. Cedo ou mais tarde ele vai compreender que aquilo é o melhor pra ele, tá? Então não desista, seja firme que vai dar certo. E uma coisa que eu falo pra todas as mamães que me seguem aqui. Você não é a única que tá passando por isso, tá? A maioria das mulheres que são mãe passam por isso, tá? Uma coisa que eu me apeguei muito foi em relação a isso. Por exemplo, uma época bem difícil pra mim foi voltar a trabalhar e deixar meu filho. Depois eu até posso contar melhor pra vocês, pro vídeo não ficar muito comprido. Mas foi uma época bem difícil pra mim. E eu colocava isso na minha cabeça. Eu não tô passando por isso sozinha. Milhares e milhares de mulheres passaram e tem mulheres passando até hoje. Então eu foco nisso, sabe? E então é isso, gente. Eu espero ter ajudado muito vocês com a minha experiência. E Miguel tá ali, com a minha experiência. E se você tem uma experiência de desmame aí parecida, se você já teve mastite, comenta aqui embaixo pra gente ajudar as mulheres aí aqui do canal, né, que tá nesse processo, pra gente dar uma ajuda, que é muito legal. E o meu neném tá aqui, ó. Vamos aparecer aqui no vídeo para as meninas? Vamos, vem cá com a mamãe. Olha, gente, meu neném tá aqui desmamado. 2 anos, né, filho? 2 anos, gente, desmamado, graças a Deus. Ó, seu livrinho. Então, bora
continuar esse vídeo. Agora eu vou fazer almoço, gente. Eu vou levar vocês comigo. Vamos lá, que eu vou fazer comidinha inclusive pra ele. Né, filho? Nem sei o que eu vou fazer, gente, pra ele almoçar. Vou aqui ficar no colo. Fala, oi, meninas! Oi, meninas! Oi. Filho. Agora eu não sei o que eu faço de almoço. Sério. Tenho legumes aqui, ó, cozidos. Tenho peixe, suco. Não tenho muita opção. Tem um franguinho aqui, ó, já temperado. Acho que eu vou fazer esse franguinho aqui que o Miguel gosta. É isso. Fazer esse frango. E o que mais? Ele ama feijão, só que eu tô sem feijão. Ai, gente, não sei. Macarrão ele não gosta muito. Não sei o que eu faço. Não sei, vou pensar aqui e daqui a pouco eu compartilho com vocês. Uma coisa que o Miguel gosta. Corrida. Ele ama, né, filho? Ele ama a corrida. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at Olha, us. gente, o frango tá congelado, né? Mas ele já tá temperado. Eu guardo ele temperado pra não ficar com gosto de frango, sabe? Aí eu vou deixar refogar mais um pouquinho, colocar um pouquinho de água e fazer um franguinho desfiado. Aqui é o feijão e aqui eu já vou preparar o tempero do feijão, né? Pra quando cozinhar já adiantar um pouco. E arroz eu tenho na geladeira. Então vou cortar um alhinho aqui, uma cebolinha e deixar preparado. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. O franguinho ficou assim, desfiado. O feijão tá aqui já temperado, só vou esperar ferver pra pegar um gostinho. E feijão arroz eu já tenho na geladeira. Ó, vamos comer? Ó. Uma vez do Miguel e outra vez do Minion. Minion, é pra você comer tudinho. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last.
Almoçamos, né, filho? Tomamos banho juntinhos, almoçamos. E agora a gente vai descansar um pouco, né? Porque também merecemos, né, gente? Coloquei uma roupinha aqui, ó, bem um shortinho. E fiz um coque mesmo. Na verdade, nem mexi no meu cabelo. Ó. Fazer uma mamadeira agora. E sabe o que a gente vai fazer? Vou me deitar e descansar. Curtir meu sábado com meu filho. Porque, gente, pra mim não tem coisa melhor do que curtir o sábado com meu filho. Então, e ele querendo passar creme lá atrás, ó. Quer passar creme, filho? Quer passar creme, amor? Quer passar creme? Vamos fazer essa dedeirinha, vamos. Vamos lá, põe aqui. Vamos lá fazer essa dedeira.